Muito boa noite, hoje é dia de TV Web Esporte. Antes de mais nada, desejar boa noite a Thaís, a Eline. Boa noite, meninas. Boa noite, Ju. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E hoje no TV Web Esporte vamos falar da seleção feminina de vôlei, que mais uma vez foi derrotada pelas americanas nos amistosos de preparação para o Mundial. No futebol, o Tite faz a primeira convocação depois da Copa do Mundo. Vamos falar da última rodada do primeiro turno da Série A do Brasileirão. E veja também. Surfista potiguar Matheus Senna conseguiu vaga para o Mundial Sub-16 que acontecerá em outubro na Califórnia. Receberemos no estúdio o campeão dos pesos pena do Bellator, o lutador Patrício Pitbull. O TV Esporte está no ar. E o potiguar Matheus Senna conquistou o primeiro lugar do ranking nacional na categoria Sub-16 de surf e vai representar o Rio Grande do Norte no Mundial que acontecerá em outubro nos Estados Unidos. Nas águas desde os seus 3 anos de idade, Matheus Senna acaba de assumir o primeiro lugar no ranking nacional do CBSurf Junior Tour, na categoria Sub-16. O potiguar venceu a etapa de Maresias e carimbou o passaporte para o Mundial, que acontecerá em outubro, na Califórnia, nos Estados Unidos. É a segunda vez que Matheus participa de um Mundial. Em 2017, o potiguar competiu no Japão e ficou na 8ª colocação. A primeira etapa eu comecei em segundo lugar, foi um bom começo para mim. Eu sabia que com aquele resultado eu já estava com o pé no Mundial, mas mesmo assim mantive o pé no chão, continuei treinando da mesma maneira, forte aqui, e cheguei em Maresias e consegui ganhar o brasileiro. Era um campeonato que eu ainda não tinha ganho, era uma etapa do brasileiro, nem circuito. Ano passado eu fui vice, fui para esse Mundial no Japão. E esse ano o Mundial vai ser na Califórnia e eu estou muito confiante. O ano passado a gente fez semifinal e esse ano a gente quer brigar por um resultado melhor e com certeza a gente está indo para ser campeão do mundo esse ano. Além de Matheus, o RN conta com outros nomes de destaque no surf nacional e mundial, como Ítalo Ferreira, Danilo Costa e Jadson André. Jadson é uma das grandes influências de Matheus dentro do esporte. Para mim eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, mas também eu fico muito grato por poder estar levando o nome do estado mais para frente, né? Sendo da nova geração, a gente já teve o Joca Júnior, o Danilo Costa, agora tem o Ítalo, tem o Jadson também. E poder estar levando o nome do estado para mim é muito gratificante e com certeza todos esses são meus ídolos. Depois de conquistar a liderança no ranking brasileiro, Matheus segue para o Mundial da Califórnia e sempre contando com a força extra, o apoio da família. Minha família é muito importante para mim, acho que a gente é um time, na verdade eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Eu treino, me dedico muito, mas tem várias coisas que eu preciso deles e é muito importante ter o meu pai do meu lado, fora d'água, quando eu estou em competições ele me ajuda muito. A minha mãe também aqui, dando o maior apoio do mundo para mim. E tem muita gente que não tem essa família por trás e às vezes uma carreira não dá certo por causa disso. O amor pelo surf passou de pai para filho. Eros foi quem apresentou o esporte para Matheus. Surgiu o interesse quando ele tinha entre 3 e 4 anos, surgiu o interesse, a gente colocou ele para brincar na prancha e dali ele não parou mais, né? A gente, graças a Deus, conseguiu muito cedo um patrocinador, né, que acompanha a gente até hoje, que dá todo o suporte. Então isso é muito bom, mas a gente, infelizmente, a gente é um privilegiado assim no meio de muitos. E quem disse que a vida de surfista é fácil? Matheus treina diariamente dentro d'água e ainda faz treinos funcionais algumas vezes na semana. Eu treino todos os dias dentro d'água e às vezes 2 ou 3 vezes por semana fora da água também, que é muito importante. Às vezes não adianta muito só surfar e chegar num campeonato tá com um preparamento físico ruim. Então a gente vem se dedicando tanto dentro como fora d'água para tantos campeonatos aqui no Brasil quanto os fora. Isso que é amor pelo esporte. Tá aí, parabéns, Matheus, e boa sorte no Mundial. O Brasil fez neste domingo o último jogo da série de amistosos contra os Estados Unidos. Jogando no Maracanãzinho, a seleção brasileira perdeu por 3-1. Ao todo, foram 4 partidas e 4 derrotas. Agora o time brasileiro entra em quadra novamente em setembro para disputar o torneio de Montreux, na Suíça.
Tá aí, a gente vê a comemoração. Na verdade, isso aí foi uma homenagem, né, às atletas que foram campeãs em 2008, campeãs olímpicas. É muito bom ver essa cena, bom ver esse reconhecimento, mas eu acho que essa daí foi a parte boa Sim, dá saudade, né, dessa época que a gente via sempre a seleção vencendo. Mas, como a gente falou semana passada, essa preparação era importante para a seleção, ela precisava disso. Ainda tem muito que evoluir. Ela ainda pecou em muitas coisas. Dá para perceber pelos resultados, né, Thaís? Porque a gente vê que os amistosos servem para isso, né, para essa preparação. E a gente pra vê você que ver uma evolução, 4 né? derrotas, a gente não viu muito essa evolução. A gente viu muito pouca evolução, mas muito pelo que a gente vinha falando, que muitas jogadoras estavam voltando, né, estão voltando ainda de lesão. Então, como a Thaísa jogou, né, ontem, a Dani Lins também jogou, Thaísa foi muito bem. O Zé Roberto até elogiou, mas ainda tem muito que evoluir, ainda tem muitas jogadoras que precisam mostrar um pouquinho mais, tem muitas jogadoras novas, então assim, essa preparação foi importante para essas jogadoras voltarem a se sentir no ritmo, voltar para o ritmo, mas ainda falta bastante para elas realmente chegarem bem no Mundial. Até depois da primeira derrota, né, o Zé Roberto falou que, na verdade, o foco é o Mundial. E a gente esperava que esses amistosos, elas fossem melhorando, depois dos jogos, né, no primeiro jogo não foi muito bem e que no segundo já tivesse um maior entrosamento. A gente chegou no quarto jogo e mesmo assim ainda estava aquelas mesmas falhas, né, a defesa muito deficiente, então não aconteceu do jeito que a gente esperava, né? A grande, acho que ponto da defesa, a gente pode citar, que é a falta da líbero. A gente viu a saída da Fabi, que era a grande ídolo da seleção brasileira, e a gente não está vendo nenhuma peça de reposição. A gente tinha a Suelen, que Zé Roberto está tendo ali que modificar jogadoras de posição. Isso, a Suelen fez uma cirurgia na mão direita, então precisou ficar um pouco afastada, e ele está testando algumas jogadoras, né? Mas ainda não achou aquela que vai se encaixar ali melhor. Então ele vai ter um grande trabalho. Pois é. Mas falando em vôlei, também teve o vôlei de praia, né? Uma notícia boa aí diante dessas derrotas do vôlei de quadra, mas a Agatha e Duda foram campeãs do torneio dos campeões, né? Isso é muito bom pra gente ficar feliz. E em quarto lugar ficou a Elisa e a Carol, que perderam na decisão do bronze, mas também estão de parabéns, né? Que o vôlei evolua aí cada vez mais. A gente tá vendo que o vôlei de praia sempre a gente ganha aí algumas coisas de quadra. Eu tenho fé que vai melhorar. A gente vai esperar. Vamos conferir o que aconteceu no mundo do esporte nesta semana. Está na hora do Giro Esportivo. Muito boa noite a todos! Essa semana foi bem agitada para o mundo do esporte. Vamos conferir o que aconteceu de mais interessante. Neste domingo, na disputa do título Master 1000 de Cincinnati, Kiki Bertens surpreendeu e bateu a número 1 do mundo, Simona Halep, levando seu primeiro título da categoria, com as parciais de 2-6, 7-6 e 6-2. Já nas disputas masculinas, Novak Djokovic faturou o título em cima do suíço Roger Federer, vice-líder no ranking do mundo até então. O sérvio levou a melhor por 2-0, com duplo 6-4, e se tornou o primeiro atleta a conquistar todos os títulos do Master 1000. Ainda neste domingo, tivemos a disputa do Mundial de Call of Duty na cidade de Columbus, nos Estados Unidos. Evil Genesis, organização americana, levou $600 mil de premiação. O torneio foi disputado no PlayStation 4 e conta com anéis personalizados como um dos prêmios para os campeões, semelhante como acontece em ligas americanas como a NFL e a NBA. O brasileiro Gabriel Medina foi campeão pela segunda vez no Tahiti. O título da etapa de Teahupo estava a caminho de ficar com o australiano Owen Wright, mas Medina conseguiu uma onda de 7,33 e conquistou a vitória. A próxima etapa acontecerá de 6 a 9 de setembro em Surf Ranch, na Califórnia. O Giro Esportivo fica por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigada por mais um giro, Letícia. Medina, campeão, e nossos representantes vêm com tudo no WSL desse ano. Temos 3 na disputa direta pelo título: o Felipe Toledo, que está na liderança, o Gabriel Medina, que vem em segundo, e em quarto lugar o Potiguar, né, Ítalo Ferreira. Então, das 7 etapas aí que tiveram no Mundial de Surf, 6 foram vencidas por brasileiros. E a gente continua aqui na torcida, né? Muito bom ver isso aí, os brasileiros dominando o surf mundial.
E sexta-feira foi dia de grandes emoções para muitos jogadores brasileiros. O técnico da seleção Tite anunciou o time que irá disputar os amistosos de setembro. O Brasil enfrenta os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 do próximo mês. Aí Tite convocou 24 jogadores, algumas novidades que a gente não via muito nas listas, nem de outros técnicos das seleções, né? Nunca vestiram a camisa amarelinha. Então, quem são essas novidades aí nessa lista? A gente pode citar algumas, como o Hugo, goleiro do Flamengo, que é muito novo, por sinal, né? O Fabinho, do Liverpool, o Felipe, do Porto, o Andrés Pereira, que ele não nasceu no Brasil, né? Mas que é brasileiro, filho de pais brasileiros, então está na seleção brasileira, escolheu estar na seleção brasileira, foi convocado pelo Tite. Lucas Paquetá, do Flamengo, Everton do Grêmio e o Pedro do Fluminense. Isso aí. Inclusive, o Lucas Paquetá, né, teve uma polêmica aí entre a CBF e o Flamengo, porque o presidente do Flamengo, né, o Eduardo Bandeira, ele não concordou com a convocação, né, porque o Paquetá vai desfalcar o Flamengo na Copa do Brasil e no Brasileirão, então tá rolando aí essa polêmica novamente entre Flamengo e CBF. Podemos dizer que é um pouco de egoísmo, né? Porque... e também, falando dos convocados, falando daqueles que não foram convocados, né? Muita gente reclamou do Gabriel Jesus, né, na Copa, mas ele não foi convocado e isso também gerou muita discussão, isso, né? Teve até, Eline, uma entrevista do Gabriel Jesus que ele falou que a CBF contactou ele antes para dizer que ele não seria convocado. Ele não quis dizer o teor da conversa, mas ele agradeceu a CBF pela preocupação dela ter ligado para ele. Então talvez seja... Inclusive o próprio Tite talvez falou. Esteja esperando que em outras convocações o nome de Gabriel Jesus... O Tite, quando perguntado na hora da coletiva, né, falando da convocação, ele falou que, claro, né, ele falou antes com o Gabriel Jesus, ele ficou chateado, o que é normal, mas que ele entendeu a decisão, né? Acredito que um pouco da decisão do Tite foi para deixar um pouco a poeira baixar, deixar o Gabriel Jesus jogar no campeonato inglês, ter o seu ritmo de jogo, para depois voltar para a seleção um pouco mais tranquilo, porque ele ajudou muito a seleção brasileira, apesar de não ter sido tão bem para as pessoas, né, na Copa do Mundo, mas eu acho que essa é a ideia do Tite, deixar ele um pouco mais tranquilo. E ele também teve uma preocupação aí de só convocar um por cada clube aqui brasileiro, né, para não atrapalhar esses semifinais da Copa do Brasil e o Brasileirão. O Flamengo aí foi o único clube que teve 2 convocados, mas o Hugo, ele é sub-20 e não ia desfalcar. Então, assim, o Palmeiras também foi um dos times que está na semifinal da Copa do Brasil que não teve nenhum convocado. Então, o Tite ainda teve essa preocupação. Né? Sim, foi um dos pontos que ele elencou antes da convocação, que ele não chamaria mais de um por clube para não desfalcar realmente os clubes e não ter nenhuma polêmica, apesar de ter tido com o Flamengo, né? E também sobre o goleiro Everton, que ele decidiu não chamar em razões pessoais. Sim. Só uma correção, Thaís, que é o Ederson do City, o goleiro, mas a gente vai ficar aguardando porque dia 7 de setembro tem um amistoso contra os Estados Unidos em Nova Jersey e no dia 11 é contra El Salvador em Washington. E a 19ª rodada do Brasileirão foi bastante movimentada. O São Paulo venceu a Chape em casa, foi campeão do primeiro turno e segue líder isolado. Já o Flamengo, que era vice-líder, perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e caiu para a 3ª colocação. O Internacional bateu o Paraná, também em casa, e ficou com a vice-liderança. O Grêmio venceu o Corinthians e é o 4º colocado, fechando o G4. Muito movimentado essa última rodada, o São Paulo comemorando aí, campeão do primeiro turno. São Paulo que vinha ali na disputa com o Flamengo para ver quem ia terminar o primeiro turno em primeiro, mas ele conseguiu aí alavancar, vamos dizer assim, né? E conseguiu aí o primeiro turno. E o cheirinho do Flamengo ficando distante, né? O Flamengo tá se perdendo um pouquinho no campeonato, começou a perder algumas rodadas, ninguém acreditava, né? Todo mundo apostava que o Flamengo fosse se manter lá em cima, mas o São Paulo vem crescendo aí, então o Flamengo precisa tomar cuidado, porque derrubar o São Paulo agora vai ser difícil. Mas, gente, o que foi que aconteceu? É porque o jogo foi num domingo de 11 horas, todo mundo estava ainda acordando, né? Porque foi um apagão geral, o time levou 3 gols, um atrás do outro. A gente via que a área do Flamengo estava
praticamente todos os jogadores estavam lá na defesa e mesmo assim levou 3 gols E para ficar mais grave, o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento. Sim. Então, assim, o jogo que não poderia perder, o Flamengo perdeu. Perde de 3-0 no comecinho. Teve até jogador do Flamengo dizendo que tá se sentindo perna de pau. Por que será? Meu Deus. Pois é, o Corinthians aí perdeu mais um. Corinthians, a gente falou semana passada, precisando aí melhorar muita coisa, né, para ver se consegue chegar no G4, porque tá correndo o risco de nem chegar na vaga da Libertadores. O Corinthians deu uma estacionada ali, né, na 6ª, 7ª posição, então precisa tomar cuidado. O Osmar Loz ainda tem que evoluir um pouquinho, tentar colocar o seu time dentro de jogo para ver se consegue desenrolar, mas o Corinthians ainda está falhando bastante. E o Santos, que depois de 2 meses, nós falamos semana passada também, que vinha aí, não conseguia ganhar, mas conseguiu agora, ganhou bem, de 3-0. O Cuca, né? Cuca acho que conseguiu chegar lá, conseguiu montar o seu time, organizou a casinha, como a gente costuma dizer, e conseguiu colocar o time para cima, conseguiu fazer com que o Santos vencesse. É isso aí. E hoje, para encerrar aí a 19ª rodada, nós temos Vasco e Ceará. Falando em Ceará, que vem muito bem aí, crescendo na competição depois da Copa, tá indo bem, né? Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos bater um papo com o campeão dos peso pena do Bellator, Patrícia Pitbull.